Boa noite, crianças. Como é que vocês estão? Já vou dizendo que eu estou um pouquinho nervoso, ok? Faz muito tempo que a gente não tem um curtinho de quinta-feira online pelo YouTube. A última vez faz praticamente um ano atrás, então faz muito tempo. E eu estou um pouco nervoso, vou falar para vocês. Estou falando com uma câmera, não tem ninguém aqui na igreja e está bem esquisito, mas pela graça de Deus e pela glória dele a gente vai fazer, ok? Queria primeiramente agradecer a todos vocês que apareceram aqui, mesmo que vocês estão aí em casa, assistindo pela TV, pelo celular, pelo tablet, tanto faz. Queria agradecer por vocês estarem assistindo, ok? Espero que seja muito bom hoje, tanto para mim, como para vocês e como para todo mundo que está participando desses cultos online. Que acabe logo, que nós precisamos orar a Deus que acabe logo. Muito bem, antes da gente começar, queria dar um aviso sobre os corinhos. Hoje a gente não vai ter corinhos, infelizmente. Eu sei que vocês gostam muito de cantar corinhos, eu sei que no domingo passado a gente cantou, mas como isso daqui é gravado, eu ainda não fiz os testes suficientes para a gente fazer o corinho gravado. Eu ainda estou pensando nas ideias, mas no próximo domingo a gente já vai ter os corinhos gravados para todo mundo cantar junto, ok? Inclusive a história. Muito bem, então antes de começar, vamos orar por esse curtinho, pelo culto que está tendo também com os adultos e por toda a situação do mundo, ok? Então, mesmo que vocês não estão aqui na sala, eu peço que vocês abaixem a cabeça, fechem os olhos, que nem a gente faz na sala de aula, porque vamos orar, ok? Oremos. Senhor Deus, Santíssimo Pai, queria te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que mesmo com todas as coisas ruins que estão acontecendo, o Senhor nos dá alegria e paz no coração, Senhor. Queria te agradecer por isso. Também queria te pedir pelo cultinho de hoje, que possa ser uma bênção, Senhor, que nós possamos estudar a tua história e aprender a lição. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, continuando, a gente está estudando a Bíblia em ação, ok? Então eu sei que todos vocês já viram, mas imagina que alguém está vendo isso e não viu. Então a gente está estudando a Bíblia em ação, que é o meu livro, há muito tempo atrás que eu tenho ele, e a gente já está estudando ele já faz um bom tempo. A gente está estudando a história de Israel e hoje a gente vai continuar. Isso aqui agora a gente vai entrar para o livro de Juízes. A gente estava vendo muito sobre Josué. Josué, para quem não lembra, foi o sucessor de Moisés, ou seja, Moisés era o líder de Israel e depois, quando ele morreu, entrou Josué. E a gente já está no fim de Josué, infelizmente. A gente não teve tantas histórias dele que nem a gente teve de Moisés, mas a gente teve histórias muito boas, histórias de guerra, de conquista. E hoje é o fim da história dele. Josué já estava muito velhinho, e ele resolveu dividir a terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. Para quem não lembra, Canaã era a terra prometida de Israel, e eles já tinham conquistado praticamente a maioria da terra. Então ele resolveu dividir entre 12 tribos. Para vocês agora está mostrando uma imagem de um mapa em que mostra como que essa terra foi dividida. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ver com mais calma, mas a gente tem que a terra foi dividida entre Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Benjamim, Dan, Judá, Simeão, Ruben, Gade e Manassés. Então a terra de Canaã foi dividida entre as 12 tribos de Israel. E o tempo passou só um pouquinho mais de tempo, e Josué já tinha 110 anos de idade. Então ele resolveu chamar todos os chefes das tribos, das 12 tribos, e ele veio falar para eles que ele já estava praticamente morrendo, ele sabia que não tinha muito tempo nessa terra. Então ele resolveu encorajar, mesmo que ele estivesse morrendo, ele queria encorajar o povo de Israel. Ele falou, eu sei que alguns de vocês gostam de ler a Bíblia enquanto eu estou dando a aula, a gente está vendo isso a história principal é Juízes, capítulo 1 ao capítulo 3, falando sobre Josué. Ele falou ainda em Josué capítulo 24, versículo 14. Ele falou assim para os chefes das tribos: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Ou seja, ele falou: se mantenham firmes no Senhor. Mesmo que depois que eu morra, continuem firmes, continuem adorando a Deus. Mesmo se eu não estiver mais aqui, continuem firmes em Deus. Um pouquinho tempo depois passou e ele acabou morrendo
com 110 anos. Com isso, os chefes das tribos começaram a construir, a criar juízes, ok? Por isso que a gente está no livro de Juízes. Juiz, para quem não sabe, é alguém que tem o poder de dizer o que é certo e o que é errado e julgar as pessoas que fazem o certo e o errado. Como assim? Imagina que eu vou e roubo um banco, ok? Imagina que eu roubo um banco. Eu vou ser julgado por um juiz. Ele é uma pessoa e ele pode falar que se o que eu fiz é certo e errado, e se eu fiz o errado, o que eu vou ter que pagar, qual que é a minha penalidade. Então, Israel começou a ter seus juízes, pessoas que viam a lei que Deus fez e decidiam que se as pessoas o que elas faziam era certo e errado. Mas lembrando que os juízes eles seguiam a lei de Deus, ok? Então, os chefes das tribos criaram juízes e toda aquela geração, todas aquelas pessoas serviram a Deus por vários e vários anos. Porém, o tempo passou e os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, pararam de seguir a Deus e pararam de fazer as coisas de Deus. As pessoas da geração de Josué acabaram morrendo e as pessoas que sobraram pararam de servir a Deus, pararam de orar, pararam de fazer sacrifícios, pararam de pedir perdão e começaram a adorar deuses de outros lugares. Como a gente sempre fala em praticamente toda a aula, Israel, sempre que está fazendo algo certo, eles voltam a fazer errado, eles voltam a pecar e fazer coisas que não agradam a Deus. E a gente é do mesmo jeito. Muitas vezes que a gente está no caminho certo e a gente acaba errando e fazendo as coisas erradas. Mesmo depois de muito tempo, ou pouco tempo, a gente sempre acaba fazendo as coisas erradas. Mas a gente tem que levantar a cabeça, pedir para Deus perdão e continuar. E a gente vê isso na história de Israel. Muito bem, Israel estava fazendo muitas coisas erradas, eles estavam fazendo diversos pecados, eles não pediam perdão, até que o rei, eu estou com a minha colinha aqui, tá? Até que o rei de Cuxi, olha o nome da cidade, Cuxi, o rei de Cuxi veio e dominou Israel por vários e vários anos, até que um homem chamado, olha a colinha de novo, até que um homem chamado Otoniel, que era um juiz também, conseguiu liderar o povo e trazer liberdade para eles. Ou seja, veio uma pessoa, um líder para Israel e liderou eles para o caminho certo. Depois da morte e depois desses 40 anos, o povo voltou a fazer coisas erradas, até que o rei Eglon, olha o nome dele, Eglon, até que o rei Eglon veio e dominou Israel. Um outro rei veio dominar Israel. E ele dominou Israel por 18 anos. Imagina só, 18 anos, Israel virou praticamente escrava de Eglon, do rei Eglon, por causa que eles estavam fazendo as coisas erradas e Deus permitiu Eglon ir lá e dominar elas. Mas depois de 18 anos, tinha um homem chamado Eude, e ele estava cansado disso, então ele fez um plano, um dos planos mais corajosos da Bíblia, porque vocês vão ver só, ele era canhoto, ok? Ele era canhoto, ou seja, o que é canhoto? É alguém que faz praticamente tudo com a mão esquerda. Então ele escrevia com a mão esquerda, ele pegava o garfo com a mão esquerda provavelmente, ele bebia com a mão esquerda, ele fazia tudo com a mão esquerda, inclusive ele segurava a espada dele, eu estou com uma faquinha para ilustrar, ele segurava a espada dele com a mão esquerda, porque ele era canhoto, ok? Eita. Canhoto é quem faz as coisas com a mão esquerda. Então ele amarrou uma adaga na coxa direita dele, na perna direita dele, ele amarrou, colocou a roupa por cima, e ele pegou os impostos que ele tinha que dar para o rei, e foi até o rei e deu para o rei, falou assim, olha aqui os seus impostos, o dinheiro que o povo tinha que dar para ele, para Eglon. Então, ele estava indo embora da presença do rei, ele virou e falou assim, Eglon, eu tenho um segredo para você, só que esse segredo eu só posso contar se na sala estiver eu e você, não pode ter nenhum dos seus guardas, não pode ter ninguém aqui, só eu e você.
Eglon ficou meio desconfiado, mas ele era muito curioso. Ele falou para os guardas: olha, vão e vê se ele está com alguma arma. Se ele não tiver com nenhuma arma, se ele estiver limpo, daí tudo bem, pode deixar a gente sozinho. Os guardas foram até ele e eles pegaram na perna esquerda dele. Por que na perna esquerda? Imagina que a maioria das pessoas, elas são destras, ou seja, elas fazem tudo com a mão direita. Se eu seguro a espada com a mão direita, eu coloco a espada na perna esquerda, para quando eu puxar, eu pego com a mão direita, entenderam? Então, a maioria das pessoas deixava na perna esquerda. Os guardas foram ver a perna esquerda dele, não tinha nada, deixaram ele ficar sozinho com o rei. Então ele entrou numa sala que se chama Sala de Verão, a Bíblia dá esse nome, Sala de Verão. Era basicamente um banheiro. Então ele entrou lá e falou assim: vem cá, Eglon. Ele falou assim: o meu segredo é uma mensagem de Deus para você. E a mensagem de Deus é essa. Ele pegou com a mão esquerda dele e enfiou a espada, enfiou a faca na barriga do rei. Do nada, não tinha ninguém lá vendo, por causa que ninguém achava que ele estava armado. Ele pegou e enfiou a faca na barriga do rei. E ele falou assim: essa é a mensagem de Deus. O rei era tão gordo, mas tão gordo, olha, esse que é o legal da história. O rei era tão gordo que a espada, a faca, passou na barriga dele, ok? Passou praticamente, deixa eu aproximar, passou praticamente tudo, toda a parte de metal passou, só que ele era tão gordo, mas tão gordo, que o cabo também passou, de tão gordo que ele era. Então entrou a faca inteira de tão gordo que o rei era. Só que ele não gritou, não fez nada, e as pessoas achavam que ele estava usando o banheiro. Os guardas, mesmo depois de demora, os guardas acharam que ele estava usando o banheiro. Nessa, Eude escapou da casa do rei, do castelo do rei, voltou para o povo dele, e como o rei estava morto, aquele reino estava fraco. Então Eude, como líder, ele levantou e encorajou todo o exército de Israel a ir contra o reino, e por causa disso eles venceram e se tornaram livres por muito tempo depois. Eles se tornaram livres de novo, por causa que Eude foi corajoso, tomou iniciativa e libertou o povo de Israel. Agora, como eu sempre falo, o que a gente consegue tirar dessa história? É uma história muito diferente. É uma história de um homem que, para libertar o povo de Israel, matou um rei que era tão gordo que ele praticamente enfiou a espada inteira até o cabo. É uma história meio estranha. Mas o que a gente pode aprender com isso? Às vezes, como eu falei antes, a gente é que nem Israel. A gente faz as coisas erradas, mas às vezes a gente não volta. E a gente espera que alguém venha falar com a gente. A gente espera que o papai e a mamãe venham falar para a gente fazer uma coisa, que alguém da igreja venha falar para a gente fazer. A gente vê alguém que está precisando de ajuda e a gente não faz nada. Às vezes é por causa de vergonha, às vezes é por causa que a gente está com preguiça, às vezes é porque a gente está com medo de ir lá e fazer a coisa errada, mas a gente não faz nada. O que eu queria falar para vocês hoje é: a gente tem que ser que nem Eude, e muitas vezes a gente tem que ser que nem Eude. Como assim? A gente tem que tomar a iniciativa, a gente tem que dar o primeiro passo para fazer as coisas certas, para ajudar os outros, principalmente com as coisas de Deus, Então eu vou dar exemplos que acontecem na igreja. Se você vê que alguém está precisando de ajuda para arrumar as cadeiras, precisando de ajuda para fazer a comida, para lavar a louça, quando tem junta-panela, para organizar uma brincadeira, para música, para tirar os olhos de melodia das cadeiras, para tudo. Sempre que você vê alguém com ajuda, principalmente para as coisas de Deus, tome a iniciativa. Não espere alguém vir chamar você, não espere sempre alguém vir chamar você para fazer a coisa certa. Dê o primeiro passo e vá fazer a coisa certa, ainda mais quando as coisas para Deus. É claro que isso daí é para a vida inteira. Imagina que sua mãe está pendurando roupa, vai e ajuda ela. Imagina que seu pai está fazendo o almoço, vai e tenta ajudar ele se ele quiser. Sempre ofereça ajuda, sempre seja que nem Eude. Ele tomou a iniciativa, ele foi fazer a coisa certa, e por causa disso ele libertou o povo de Deus.
Então, sempre tenham a iniciativa, ok? Essa é a historinha de hoje. Eu sei que ficou um pouquinho curto por causa que a gente não teve os corinhos, a gente não conversou, o que é algo meio ruim, a gente não consegue ficar conversando, ainda mais de quinta-feira, de domingo a gente até consegue, mas essa é a historinha de hoje que eu queria falar para vocês, ok? Vamos encerrar com uma oração e depois a gente vai ter mais alguns avisos, ok? Mas vamos encerrar com uma oração. Então, de novo, todo mundo abaixando a cabeça e fechando os olhos. Senhor Santíssimo Pai, queria te agradecer pelo cultinho de hoje. Está sendo muito difícil para todos nós, esses cultos online, mas nós temos que ser obedientes ao Estado, obedientes às autoridades que o Senhor colocou. Por isso estamos fazendo isso, Senhor. Queria te pedir a tua ajuda, o teu ânimo, para que nós consigamos ficar firmes e animados com as coisas da igreja, que nós possamos continuar indo vendo os cultos online, fazendo nossos devocionais, orando, que nós continuamos sendo fiéis, Senhor, e que, como o Eude foi, nós possamos tomar iniciativa na tua obra, nas suas coisas, nas coisas da igreja, que a gente não tem que só esperar dos outros, mas que a gente possa fazer também. Senhor Deus, te agradeço pelo culto de hoje, te agradeço pelo dia que nós tivemos, eu te peço pelo resto da semana. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse foi o cultinho de hoje. A gente se vê agora no domingo. Hoje a gente não teve corinhos, porque, como eu falei, a gente ainda está em fase de teste. Isso daí acaba sendo algo novo para a gente. Fazia tempo que a gente não fazia algo assim. Mas domingo a gente já vai ter os corinhos e vai ser bem melhor, eu espero. Então, até domingo que vem, crianças. Eu espero que vocês tenham aprendido, tirado alguma coisa dessa história. E eu espero que vocês consigam aplicar, tomar iniciativa nessa semana que vai vir, ok? Por enquanto eu ainda não vou pedir atividades para vocês, eu ainda estou me planejando, mas domingo eu quero ver todos vocês no nosso curtinho online, ok? Então, até mais e boa noite.